Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, A Espera de um Milagre, de Stephen King. Esse livro também antes era conhecido como O Corredor da Morte. É o primeiro livro de Stephen King que eu leio e gostei muito da... Já conheço a história porque assisti ao filme, mas queria ver mais profundamente sobre ele, então eu procurei o livro. Eu não tinha até então lido nada de Stephen King, por ele ser um autor mais voltado aí a livros de terror, é um gênero que eu não curto muito, mas andei pesquisando que tem outras obras de Stephen King que não necessariamente são de terror, mas voltado a drama, suspense, e de repente aí eu encararia. E esse é um deles. Esse livro aqui tem a capa com o Tom Hanks, a capa do filme. Esse filme é de 1999 e eu chorei horrores com esse filme na época. E o livro, né, não deixou por menos, porque é muito mais rico ainda em detalhes. Gostei da forma que Stephen King escreve, não sei se foi só nessa obra ou se é algo particular dele, mas teve algumas passagens que ele cortava uma cena, ia para outra e retomava novamente um bom trecho do que tinha sido dito anteriormente. Como se a gente estivesse assistindo a um seriado, terminasse o capítulo, aí fosse assistir no outro dia, ou no mesmo dia, outro capítulo, e viesse um trechinho do capítulo anterior e daí retomasse aquela história. Então teve algumas partes ali que houve essa situação aqui no livro. Não sei se é uma característica do autor, não me incomodou, achei bem interessante até. Esse livro tem toda uma introdução sobre Stephen King, falando sobre a sua insônia, como que ele desenvolveu essa história, falando sobre a parte de doutoração, que ele primeiro era em partes, como os folhetins antigamente, né? Então, era publicado em partes essa história, e depois foi todo um livro. Então, falando um pouquinho sobre essa parte introdutória ali do autor. Um fato que eu acabei aí passando batido e não fui verificar se realmente teve a ver com o livro, mas parece que foi inspirado numa história real, essa história de Stephen King. Vou deixar um link aqui embaixo com um videozinho dessa história toda, né? Que houve um rapazinho de 14 anos que foi acusado de uma mesma situação desse personagem aqui do livro e acabou com o mesmo final desse personagem. Esse personagem aqui do livro é um adulto, né? Não é um adolescente como essa história real aconteceu aí. Então nós temos essa história narrada pelo Paul. O Paul está ele de idade já, num asilo, está narrando o que aconteceu com ele quando ele era policial ali no Corredor da Morte. Essa penitenciária estadual ficava numa região chamada de Cold Mountain. E os prisioneiros que ali estavam ficavam até um período e iam então para o seu destino final, que era a morte na cadeira elétrica. Tinha o diretor Morris, que era, além de chefe de Paul, muito amigo dele, a sua esposa, que estava bem doente, e tinham outros policiais ali. Dentre esses policiais tem o Percy, que é um policial horroroso, que vai lá, maltrata os prisioneiros, tá sempre por trás de, eu posso fazer o que eu quero, porque eu conheço pessoas do governo que me defendem e que põem por baixo dos panos as minhas cagadas. Então ele ficava fazendo essa chantagem ali e ninguém suportava ele. Então tinha o Paul, tinha a Brutal, o Dean, tinha esses policiais ali, devo estar esquecendo de alguém com certeza, né? Muito nome. E ele vai relatando nesse asilo o que passou com ele nesses anos ali que ele vivia de plantão ali naquela penitenciária, comandando tudo aquilo, os prisioneiros que eles conheciam. Então tem o francês, que é o Delacroix, tem um indígena, tem um que é chamado de presidente, e tem o John Coffey, que chega ali com um crime horroroso, né? E mediante todos os outros que são realmente culpados pelos crimes, mesmo Delacroix, que cometeu um crime parecido com o do John Coffey, esse personagem aí vai, no decorrer do livro, numa situação de ser inocente daquilo que ele está sendo acusado. E além da inocência que ele carrega, que infelizmente nós chegamos ao final aí, quem assistiu ao filme e quem leu o livro sabe, não quero dar spoiler para quem não leu e quem gostaria de ler. Então ele vai relatando aquele período que ele vivia ali naquela penitenciária,
que eles lidavam com aqueles prisioneiros, então, né, eles ficavam cuidando, aguardando o julgamento final. Ele fala que ali diante da cadeia eles tinham um telefone que o governador poderia ligar e mudar a situação daquele condenado, mas aquele telefone nunca tocou, né? E eles têm, quando acontece de chegar o dia da execução, eles têm todo um ritual para fazer, todo um ensaio pré-morte ali para fazer. Então eles tiram o prisioneiro da cela, aí um outro prisioneiro de confiança deles faz o papel desse prisioneiro, eles ensaiam com ele toda aquela situação. Eles, no período que esses presos estão ali, ficam conversando, eles ficam fazendo às vezes de um psicólogo, um psiquiatra ali daqueles prisioneiros, acatam alguns desejos finais ali, mediante ao que é possível, né? Então, a pessoa à beira da morte, que deseja alguma situação ali que eles podem acatar, eles acatam alguma situação. Ele fala também que tudo aquilo que a pessoa pede nos momentos finais, por mais que eles não vão cumprir, eles prometem que vão cumprir, vão fazer aquilo que eles pedem, porque é uma forma de aquela pessoa ir mais tranquila para a morte. E ele vai relatando todo esse fato e esse prisioneiro John Coffey que chegou ali, e é um prisioneiro diferente, que pode ser inocente, pode não ser inocente. Vou deixar no ar aí para quem não leu e não conhece ainda a história, não levar esse spoiler aí. Mas além dessa questão de ser ou não inocente de um crime horroroso que foi cometido, e assim a riqueza de detalhes que é falado das situações aqui por Stephen King, tanto dos crimes, a cadeira elétrica, os momentos da execução, são bem detalhados mesmo. Então tem coisas bem fortes, situações fortes com crianças ali. Então, se você é mais sensível, tenha cuidado ao ler esse livro, porque ele dá uma mexida ali com a gente, com toda aquela descrição ali bem detalhada, bem explícita. Se torna algo bem visual, conforme Stephen King vai relatando ali pra gente. Então esse John Coffey, que chega ali, ele é um homem negro muito alto, forte, e ele tem toda uma aparência de ser meio abobalhado, de ser uma pessoa que de repente tem um problema mental, que não consiga se expressar direito. E ele tem até um certo receio dele dar um trabalho ali para eles na cadeia, né? De ser uma pessoa que se comporte mal, que brigue, que vá machucá-los. E não, ele é um prisioneiro que não incomoda. E no decorrer que ele vai narrando tudo o que vai acontecendo, ele conta como que aconteceu a morte daquele prisioneiro que é chamado presidente, como que aconteceu a morte daquele prisioneiro tido ali como um índio, qual foi o crime que ele cometeu. Algumas pessoas iam assistir essa execução, tanto familiares daquela pessoa que foi vítima, daquele que estava ali para ser executado, como outras pessoas iam ali assistir o que acontecia, né? Então tinha um lugar ali que eles colocavam as pessoas, as cadeiras, aí a cadeira elétrica e todo o rito que era feito ali para as descargas elétricas acontecerem. E quando chega o momento de Delacroix, então, ser executado, gente do céu, que cena tenebrosa, né? Que horror o que acontece ali com o Delacroix. Ele comete um crime horroroso? Comete um crime horroroso, ele realmente é culpado, ele realmente foi pagar por aquilo que aconteceu. Aí o Percy lá, que é o policial tenebroso lá, que tem alto abuso de autoridade que ele faz ali com os prisioneiros, ele não vai com a cara do Delacroix desde que o Delacroix chegou ali à prisão. Então ele pega no pé desse francês ali. Daí esse francês também acaba tendo um bichinho de estimação, que é um ratinho, que é o Sr. Guizos. Eles chamam por outro nome, e depois ele fala, não, que é o Sr. Guizos o nome dele, que ele falou pro prisioneiro ali no ouvido dele, né, assim, o Delacroix fala pros policiais. Ele tem esse bichinho de estimação, esse rato, que é diferente, que faz umas acrobacias, que faz os movimentos ali com carretel, que come bala de uma forma engraçadinha, enfim, ele tem todo um apego para aquele bichinho. Chega um momento que ele vai para execução, que é bem emotiva, aquela situação toda ali com o bichinho, a despedida, os policiais ficam todos comovidos com toda aquela situação que vai acontecer, e é tenebroso o que acontece lá na cadeira elétrica com ele, porque daí quem sempre comandava aquela situação era o Paul. E naquele dia foi prometido pro Percy que ele ia cuidar daquele francês lá, que ele não ia com a cara. E ele faz o que ele quer ali e é tenebroso.
E aí nós temos partes que ele tá contando da vida dele nesse asilo e ele vai falando, né, vai narrando o que aconteceu com ele naquele passado lá de 1932 lá no corredor da morte. Então nós temos o dia dele ali naquele asilo com outros velhinhos, de uma vida bem monótona. E ele tem uma amiga ali, porque ele já não tem a esposa mais com ele. Na época que ele era policial, ali no corredor da morte, ele era casado e os filhos já eram grandes, já tinham suas vidas. E ele era muito bem casado, muito bem resolvido com a mulher dele. E ali no asilo ele tem essa amiga, que ele se apegou muito a essa senhora, são muito amigos. E lá tem um dos enfermeiros que ele relata sendo como Percy lá, como aquele policial que abusa de autoridade. Então esse enfermeiro abusa da autoridade, não vai com a cara dele, fica infernizando ele, pegando no pé. Aí ele todo dia de manhã vai dar uma caminhada e ele faz alguma coisa muito secreta dessa caminhada, que a gente vai descobrindo ali depois. E aí ele quer saber o que ele faz, quer investigar, quer infernizar a vida dele. Essa amiga defende ele. E ele passa uns bocados ali com esse cara. E ele vai narrando. Daí ele vai para sua narrativa, volta de novo para aquele período e vai nos contando tudo o que aconteceu ali. E esse personagem, John Coffey, ele tinha um dom, que era o que chamava a atenção de tudo aquilo. Ele tinha um dom do milagre, por isso A Espera do Milagre, né, o título do livro. Ele fazia alguns milagres. Então, numa situação que aconteceu lá na cadeia, que o Sr. Guizos escapou lá do Delacroix e foi parar no corredor, o Percy conseguiu matar ele, que ele já queria matar esse rato há muito tempo. E aí ele viu a oportunidade, foi lá e pisou em cima do rato. O rato estava praticamente morto, estava lá sangrando, respirando mal, quase morrendo. No que ele saiu de cena ali, esse John Coffey pediu para que eles dessem esse rato para ele, que ele achava que dava tempo de fazer alguma coisa. E ele fez alguma coisa com as mãos ali, com aquele rato, e aquele rato conseguiu ficar bem e saiu correndo e tal. No que ele fez isso, ele se agachou e começou a engasgar com alguma coisa e cuspiu umas, como se fossem mosquinhas, várias mosquinhas pretas que depois ficaram brancas e desapareceram. Então ele tinha um dom ali, um mistério em torno dele, de que ele conseguia tirar o que era ruim, o que estava fazendo mal para as pessoas, e esse mal saía em forma de moscas ali e sumia. Ele fazia isso, ele não sabia por quê e nem como, ele sabia que podia ajudar e ajudava quando ele conseguia ajudar. E o Poe, que também essa narrativa ali a gente vai ficando com vontade de tomar bastante água e cuidar para não ter essa infecção urinária dele, porque o que ele narra dessa infecção urinária, detalhadamente, tudo que ele sente, como que queima, como que dói, como que incomoda, que nesse período que ele estava lá, ele sofria de uma infecção urinária tenebrosa, já estava em pus, já estava... Nossa, ele vai narrando assim, você vai sentindo a dor junto com ele. Era terrível aquilo lá. Então, e ele não tinha a facilidade de hoje dos medicamentos, de fazer um efeito mais rápido. Aí ele fala que o medicamento lá, que era o sulfa, era muito enjoativo, não fazia bem, não adiantava nada. E ele estava ali cada vez sofrendo, já não conseguia nem caminhar direito de tanta infecção que ele tinha. E o John consegue ajudar ele. E graças ao que o John consegue fazer com ele, é que ele tem também... Ele fica com uma herança daquilo também. Não é só a cura em si que ele recebe do John Coffey, tanto ele como o ratinho, eles ficam com alguma coisa ali que depois a gente vai descobrindo lá no final. E então ele toca ali naquela parte da virilha dele e consegue curar aquilo, e daí ele também solta aqueles mosquitinhos pela boca e aquilo some. E ele vira pro lado e fica na dele. Ele não sabe como, não explica como, ele sabe que ele pode ajudar. E ele fala que ele ajudou. E ele não se expressa muito bem em palavras, ele se expressa de uma forma muito mecânica, umas frases muito, assim, repetitivas, nem eu ajudei, eu fiz tal coisa. E o tempo que ele tá lá, ele tá sempre chorando, Então ele tá quieto e aquelas lágrimas estão vertendo ali, diante de toda aquela situação que ele foi acusado e tal. Que é o que eles acham que ele tá arrependido do que ele fez, por isso que ele age daquela forma. Então, aquela situação que passou com o Poe, ele não contou a princípio para ninguém, no início. E ninguém acreditaria nele.
E ele realmente ficou curado, ele ficou bem daquela infecção, ficou totalmente curado daquilo. Mas a situação com o rato, os colegas de trabalho dele viram acontecer. E aí o diretor Morris tem a sua esposa Melinda, que está padecendo, primeiro, muito doente de uma dor de cabeça, tenebrosa, que não sara, que não melhora. E fazendo exames lá de raio-x, ela descobriu que ela está com câncer, está com um tumor muito grande na cabeça. E esse tumor tá, assim, acabando com ela começou a desenvolver até uma síndrome de Tourette, né? Que é quando começa a xingar, sem perceber que tá xingando e falando palavrão. E ela tá cada vez mais, assim, debilitada. E aí ele começa a pensar no John Coffey. E ele cria todo um plano ali, arquiteta toda uma situação, eles correm risco de perder o emprego, que daí eles recebem um outro prisioneiro, que aquele prisioneiro é um capeta em vida, que daí o cara faz de tudo pra infernizar os policiais, no que chegou quase matou um colega de trabalho dele. E aí ele consegue dopar esse cara, eles fazem todo um... Pegam o Percy e colocam dentro de uma solitária lá, amarrado com uma camisa de força, e tiram John Coffey de lá e levam John Coffey até a casa do diretor. Então eles arriscam o pescoço deles, acreditando naquilo lá. E ele chega e consegue desempenhar a cura naquela mulher também. Então esses os milagres ali do livro que nós vamos vendo. E ele vai narrando, vai escrevendo tudo isso, daí passa pra parte que ele tá lá no asilo de novo, com essa colega dele, com essa amiga dele. E aí mais pra frente a gente vai vendo qual que é o segredo dele, o que aconteceu com o rato, o que aconteceu com John Coffey. Se você ainda não assistiu o filme de 1999, com um grande elenco e os atores principais ali, que tem o John Coffey e o Paul, que é o Tom Hanks, e o ator que fazia o John Coffey, infelizmente já é falecido, o Michael Clarke Duncan. Atuações maravilhosas, a atuação dele esplêndida. Gente, que atuação, que filme. Se prepare, porque são cenas fortes, chocantes e muito, muito emocionante. E o livro mais ainda. Então, se for ler a obra, se prepare que, assim, são cenas também bem fortes, são descrições bem explícitas de crimes bem tenebrosos aqui, coisas com crianças, enfim, coisas com pessoas adultas também, né, que nem a própria descrição da morte ali na cadeira elétrica é tenebrosa também. Então, se você é mais sensível, cuidado. E gostei muito da obra de King, de repente até me encorajo a ler outros livros dele. Recomendo esse livro para vocês e o filme, se não assistiram ainda. Eu vou deixar o trailer aqui também. Vou deixar aqui embaixo na descrição links de compra lá na Amazon. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se estão gostando, não deixem de se inscrever no meu canal, deixar seu like, ativar o sininho para as notificações, que sempre tem vídeo novo aqui toda semana. E até o próximo vídeo. Tchau!